Pessoas com deficiência e aprendizes estão no centro de debate dos tribunais do trabalho. A gente vai entender o porquê, conversando agora com a doutora Daniele Slivinski, advogada trabalhista da Anderson Balão Advocacia. Doutora, seja bem-vinda, obrigado por nos atender. Muito obrigada pelo convite e vamos lá, né? Bom, doutora, são dois públicos bem distintos e que necessitam muito de uma abertura no mercado de trabalho, né? Sim, sim. Os portadores de as pessoas com deficiência e os aprendizes, eles sempre tiveram uma barreira muito grande para ingressar no mercado de trabalho. Inclusive, as leis que surgiram ao longo dos anos, elas trouxeram essa viabilidade de integração desses trabalhadores dentro do mercado, impondo aos empregadores a sua contratação. De que forma? Estabelecendo cotas. As empresas têm que observar as cotas, né, a fim de que esses trabalhadores possam estar no mercado de trabalho, né, de uma forma mais eficaz, possam ter experiência profissional. Então, essa foi a finalidade da lei, né, integrar esses trabalhadores ao mercado de trabalho. Bom, essas cotas, elas variam conforme o tamanho da empresa, é isso, doutora? Isso, variam conforme o tamanho da empresa. Então, existem cotas estabelecidas para os aprendizes e existem cotas estabelecidas para as pessoas com deficiência, né? São duas leis distintas que estabelecem essas cotas e se a empresa acaba não cumprindo essas cotas, ela acaba sendo submetida a um processo administrativo, podendo arcar com multa e até mesmo pode ser ré em um processo ajuizado, por exemplo, pelo Ministério Público do Trabalho, através de uma ação civil pública e pode até ser postulada a indenização do dano moral coletivo pelo não cumprimento dessas cotas, diante da finalidade social que ela tem, né? Agora, quem fiscaliza o cumprimento dessas cotas, doutora? É o Ministério no caso da Economia, né? Dentro do Ministério da Economia tem a Secretaria do Trabalho, através dos auditores do trabalho. Então, os auditores do trabalho, eles fiscalizam as empresas. Quando não há o cumprimento da cota, automaticamente já é autuada a empresa e ela tem que se defender. Caso não haja argumentos que possam justificar o não atendimento dessas cotas, é aplicada a multa. Agora, doutora, a gente sabe que tem empresas que têm um ramo específico e que encontram dificuldades na contratação desse tipo de público para atender essas cotas. Vou dar um exemplo aqui, a própria área de TI, tecnologia da informação. Essas empresas, elas têm como demonstrar que estão à busca das pessoas com deficiência e de repente não estão conseguindo profissionais habilitados? Sim, na verdade existem algumas atividades que efetivamente elas exigem alguns requisitos específicos, até pela própria lei existem algumas atividades que elas demandam alguns requisitos que não há, ou que há uma impossibilidade de você atingir essas cotas, né? Existem empresas em que a maior parte delas, seja 70% a 80% dos empregados que compõem o quadro, eles estão dentro dessa situação, por essa atividade específica. Então, realmente, várias empresas encontram essa dificuldade de atingir essa cota, porque a base de cálculo da cota, ela considera a totalidade de empregados que compõem o seu quadro. Então, se você considerar essa totalidade de empregados que compõem o seu quadro, se você não tem como colocar esses empregados aprendizes ou com deficiência dentro dessa atividade específica, sobra muito poucas vagas para você administrar nesse sentido. Então, essa preocupação já foi trazida ao Poder Judiciário. Existem várias ações que se discutem, tanto de forma individual como coletiva, a possibilidade de se flexibilizar não tanto a cota específica de 2%, 3%, 5% ou 10%, mas a base de cálculo dela, né? Excluindo dessa base esses trabalhadores que efetivamente demandam alguns requisitos específicos. Recentemente nós tivemos uma decisão do TST de forma individual, né? Mas em que o ministro ele acabou reconhecendo que efetivamente, por uma questão de razoabilidade, a inserção dessa atividade, que se tratava no caso dos motoristas do transporte coletivo, pela lei exigia alguns requisitos específicos, não seria possível
inserir trabalhadores menores, aprendizes, como trabalhadores portadores de deficiência, porque a deficiência ela também tem que ser adaptável à atividade, né? Então, nesse sentido, ele entendeu que seria possível excluir esses trabalhadores dessa base de cálculo. Trata-se de uma ação individual, não uma ação coletiva. Mas existem também algumas decisões que têm subido, caso já vejo a nível do Tribunal Regional do Trabalho, que deferindo a possibilidade de você negociar essa cláusula através de uma convenção coletiva de trabalho, ou seja, através da própria norma coletiva, você exclui essa categoria da base de cálculo, seja da cota dos aprendizes, seja da cota dos empregados com deficiência. Então, isso viabiliza o cumprimento da cota e você acaba regularizando essa atividade, no caso, essa situação, tanto administrativa como judicialmente. Doutor, existe alguma maneira de compensar o não cumprimento da cota? De repente eu não consegui um número suficiente de pessoas com deficiência e contrato para suprir aquele número menores aprendizes. Ou de repente eu contrato uma empresa terceirizada que vai trazer essa mão de obra de pessoas com deficiência e aprendizes. Olha, nesse caso, não vejo essa possibilidade, porque a lei ela é muito objetiva e ela está vinculada à empresa. Então, se a empresa X tem 1.000 trabalhadores, ela tem que considerar, a princípio, esses 1.000 trabalhadores na base de cálculo para contratação, seja de trabalhadores aprendizes, como trabalhadores com deficiência. Se não há essa possibilidade de preencher essa cota por critérios justos, objetivos e razoáveis, isso pode ser negociado através da negociação coletiva, ou se caso ela seja penalizada através de uma multa administrativa, é possível também discutir isso judicialmente através de uma ação individual e se discute a validade ou não dessa multa. Mas eu não tenho como compensar essa situação. Não existe essa previsão legal na lei para tanto, sabe? Mas existe, eu acredito, até diante dessa última decisão que tivemos do TST, eu acho que pode haver uma mudança de entendimento no TST nesse sentido, porque na verdade não está se discutindo que a empresa está se negando ao cumprimento da cota, mas por quê? Dentro da quantidade de empregados que ela tem e dentro das atividades que ela desenvolve, ela não consegue cumprir essa cota. Doutora, para a gente finalizar, a gente sabe que tem empresas aí que têm determinados patamares de colaboradores, né? Tem gerentes, tem técnicos. A empresa ela tem que cumprir as cotas em todos os patamares, porque a gente tem visto muitas pessoas com deficiência, infelizmente, conseguindo empregos mais baixos, de nível mais baixo, né, doutora? Infelizmente essa é uma triste realidade, né? Porque como a lei não estabelece em quais cargos especificamente esses trabalhadores devem estar, então realmente eles acabam sendo colocados em atividades de menor complexidade ou com até a inviabilidade do crescimento profissional dentro da empresa, né? Até porque a lei é muito objetiva, ela fala o critério. Olha, se você tem 1.000 trabalhadores, você tem que contratar 5% de trabalhadores deficientes, ou 10% de trabalhadores aprendizes. Não fala especificamente em qual atividade, se pode ser em cargos mais altos, né? Existem algumas exceções, claro, de trabalhadores que acabam crescendo dentro da empresa, e isso é bem visto até pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, quando há esse crescimento profissional dentro das empresas. Mas isso deve haver uma mudança de consciência, né? Até mesmo para a formação profissional, estimula essa formação profissional, né? Ao crescimento, desenvolvimento. Isso só vem para o bem do nosso país, o desenvolvimento da nossa estrutura, né? Nesse sentido. Aliás, a senhora fala de exemplo, né? E vem aquela questão, o serviço público vem cumprindo essas cotas, está seguindo a determinação das empresas que é imposta para as empresas privadas, doutora? Eles têm, inclusive, dentro da própria lei que regulamenta a atividade do servidor público, eles têm uma cota de empregados também deficientes, né, que eles têm que cumprir. A princípio, eles têm que cumprir essa cota, tal. Mas, claro, eles também têm algumas atividades que eles acabam
não conseguindo sequer aprovar candidatos também nessas condições. Então existe uma outra realidade também nesse sentido, porque não a empresa, para essas atividades públicas, eles precisam aprovar através do concurso público. Então ele precisa, além dos requisitos para a adaptação na atividade, ele precisa passar pelo concurso, ser aprovado para daí ser nomeado, né? Então é um pouco mais difícil nesse sentido. Mas existe a previsão, pelo menos existe a previsão legal nesse sentido para amparar essa contratação dos trabalhadores com deficiência para o serviço público também. Bacana. Doutora Daniela, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui na Difusora. Muito obrigada, estou à disposição.